te aviso. Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, que tem o intuito de discutir as ações da saúde pública nos cuidados da diabetes e os efeitos da doença no cotidiano da população, aqui com um foco específico no pé diabético. Explicando um pouco o porquê nós estamos aqui, eu tenho dito de forma reiterada aqui, ao longo dos últimos anos, que a gente acaba fazendo política onde quer que vá, né? Onde a gente está, a gente acaba produzindo, ou falando, ou sendo procurada para isso, né? E foi assim que eu conheci a Diana, porque é a minha podóloga, e num dos debates, em tantas vezes que eu tive lá, eu, graças a Deus, não sou diabética, mas eu conheço e tenho muitas pessoas no meu cotidiano que são. Então, me sensibilizou o assunto trazido por ela, né? E ela que cursa, né, a especialização no SENAC, nos falou dessa preocupação que alguns municípios, inclusive, já têm, não é? Na atenção à saúde primária, de oferecer determinados serviços. A gente sabe que, a exemplo de outras profissões no espectro da saúde, há uma luta, não só estadual, mas nacional, para se inserir dentro das políticas prioritárias do SUS. A gente sabe que é um debate que leva muito tempo. Muito tempo. De qualquer maneira, isso não impede que alguns municípios possam adiantar-se, garantindo determinados cuidados. Provocada por ela, eu fiz, posteriormente, uma reunião com um grupo de podólogas e de professoras da área, né, entre as quais a nossa companheira está aqui, e nós consideramos que era necessário o pedido de algumas informações para a gente poder pautar um pouco esse debate de forma mais técnica sobre os atendimentos. Nós pedimos essas informações para a Secretaria de Saúde, fizemos uma reunião muito produtiva na sede da Secretaria de Saúde, com diversas técnicas que, inclusive, se encontram aqui, e os números desses atendimentos nos foi passado, né, as suas consequências, todas as perspectivas de como tem se dado esse atendimento, as dificuldades de se lidar, inclusive, com o paciente diabético, a questão da interrupção de tratamentos, uma série de questões que é um cotidiano vivenciado dentro da saúde municipal, que também não é sozinha nesse debate. Alguns dados e algumas ações estão mais no campo da Regional de Saúde, não é? A DRS. Inclusive, dados que nós buscávamos, naquele primeiro momento, de amputações, não é? A gente falava aqui, há pouco antes de iniciar, com uma das companheiras aqui, todo tempo a gente tem notícia de alguém que teve que, né, amputar um dedo, às vezes o pé, e às vezes isso se estende, né? A gente sabe a delicadeza que é o trato com essa patologia e as consequências que pode vir, às vezes, do absolutamente nada, né? Uma unha mal cortada, um tropeção, algo que depois vai ser muito difícil a cicatrização e vai ensejar outros cuidados, como a secretária estava dizendo aqui, que aí vai para o atendimento técnico, né, dos enfermeiros e outros profissionais, porque aí já vai para o campo de gravidade acentuada e acaba realmente depois provocando aí males irreparáveis para esses pacientes. Então, após aquela reunião, nós consideramos que seria importante e interessante nós fazermos uma reunião pública, né? Primeiro, para que as pessoas também possam acompanhar e saber da preocupação e nós debatermos um tema como esse. Segundo, para que a gente possa abrir um canal de diálogo com a saúde, no sentido de que o que já existe em algumas cidades, poder, de forma inovadora, também pensar-se, no médio prazo, em ser adotado aqui, porque isso ajudaria muito, né? Eu acredito demais na atenção à saúde primária e acho que a maior parte dos males que acabam nas UPAs, nos prontos-socorros e, enfim, em uma série de outros procedimentos mais graves, no escopo das preocupações com as agentes comunitárias de saúde, as unidades de saúde de família, as unidades básicas de saúde, essa preocupação, esse cuidado,
não só torna mais barato, mais prático, não é? Mais eficiente do ponto de vista da efetividade, porque o que se quer com a saúde é sempre evitar danos maiores para o paciente, né? Essa é a grande preocupação que deve nortear as ações e os investimentos dos recursos públicos da saúde. Eu vou pedir, antes de iniciar as apresentações, nós temos uma convidada, não é, que vai falar conosco. A cidade de Ibirá já tem a adoção de medidas nesse sentido, então acho que é uma experiência importante. Então, nós convidamos a secretária, que impossibilitada de participar, a Cíntia, mas foram muito atenciosos em garantir essa atenção em participar, e a Tatiane, que já está, inclusive, online conosco. Acho que tem mais alguém que também tem uma questão de horário, né? Pega primeiro, Armando. Sim, pode pegar o microfone e falar, explicar para nós? Tá desligado. Em primeiro lugar, nós queríamos chamar o professor Armando Bega. Ele tem uma agenda um pouco mais apertada hoje, então por isso que ele precisaria falar antes. Só se apresenta para nós, para todo mundo. Eu sou a Thaís, meu nome é Thaís Nantes, eu sou podóloga há 15 anos, sou de uma família de podólogos, sou professora do Senac Bauru, do curso de especialização, foi assim que conheci a Diana, estudando por lá. E estou muito feliz de participar da podologia, ter esse espaço. E agora a gente vai passar a palavra para o professor Armando Bega, é isso? Por favor, professor, o senhor nos ouve? Sim, ouço bem. O senhor está com a câmera também ou vai ser só voz? Estou com a câmera também. Não sei se vocês aí agora estão vendo. Ok. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fui convidado pela podóloga Thaís, professora Thaís. Professor, atuo na podologia. Professor, deixa eu só pedir uma gentileza para o senhor. Nós temos um rigor nos tratos com a questão da legislação eleitoral. Eu pediria que o senhor, por favor, retirasse o adesivo eleitoral, porque está sendo veiculado, né? E tá certo, desculpa. A nossa legislação não permite. Eu agradeço. É verdade. Não sabia que estava sendo veiculado. Pensava que fosse só entre nós aqui a reunião. Bom, vamos lá. Eu atuo na podologia há 36 anos. Tenho todo um trabalho em prol da regulamentação da podologia no Brasil. Instituí também o primeiro curso de graduação em podologia dentro de uma universidade brasileira. Hoje nós temos mais de 40 cursos espalhados pelo Brasil. E acompanho o nosso trabalho de regulamentação da podologia, um projeto que começou em 2005 com o deputado José Mentor, projeto 6042/05. Isso já fazem 19 anos. Ele está agora em fase já praticamente de finalização, já foi para o Senado, já voltou do Senado, está novamente na Câmara dos Deputados, passando agora pela Comissão de Justiça, que é a última que está. Isso depois de ter ido para o Senado e voltado, né? E falta pouco para termos essa regulamentação federal. E acompanho, junto ao deputado estadual André do Prado, que é presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, ajudei na tramitação, no acompanhamento da Lei 16763, de julho de 2018, né, de 11 de julho de 2018, que foi aprovada, falando do exercício da podologia no estado de São Paulo. Depois trabalhamos, né, graças ao empenho do deputado André do Prado, para que tivéssemos o decreto que aconteceu. O governador Rodrigo Garcia, no dia 1º de dezembro de 2022, assinou o nosso decreto,
É a lei, o decreto 16, o decreto que institui o serviço de podologia, né, e que possibilitou, por exemplo, municípios como o de Ibirá, entre outros municípios, colocarem a podologia no serviço público. Também com o deputado André do Prado estive em uma audiência com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o doutor Eleusis Paiva, que nos permitiu elaborar um projeto que já está, já foi aprovado, já está em fase de implantação no ConSaúde, que é o consórcio de saúde do Vale do Ribeira, que abrange mais de 20 municípios, ali na região de Registro, Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, inclusive Itanhaém e Peruíbe, que fazem parte do ConSaúde, e está sendo montado dentro do Hospital Regional em Pariquera-Sul um ambulatório, um serviço ambulatorial de podologia para atender, em especial, diabéticos, idosos e pessoas que não têm condições de pagar por um serviço de podologia e que necessitam tanto desse serviço. Agora, isso tudo se deve ao quê? Nós sabemos que diariamente, no Brasil, nós temos algo em torno de 45 amputações de membros inferiores, sendo que pelo menos umas 27 ou 28 delas estão associadas ao pé diabético. Estudos sobre custos existem, mas não poderiam ser mais aprofundados, né? São estudos um pouco escassos. Um estudo interessante que eu gostaria de citar aqui é de 2014, que do Alexandre Faraco de Oliveira e colaboradores, na região ali de pesquisadores da região sul do Brasil, que tem essa publicação, em que eles acompanharam 14 pacientes, né, os pacientes que foram internados, que sofreram internações por conta do pé diabético naquele ano, e os custos com esses pacientes. Nós estamos falando de 10 anos atrás, e esse custo foi de R$ 192.150,40. Se nós atualizarmos esses valores, com certeza vamos ter um valor muito maior, né? Outros estudos dão conta também, e até mais recentes, que os gastos com internações e também os gastos ambulatoriais, e aí nós estamos falando do Brasil, giram em torno de internações 27,7 milhões e 333 milhões de gastos ambulatoriais, né? O que é interessante de tudo isso? Quando nós fizemos esse projeto lá para o ConSaúde, verificamos que ter um podólogo no serviço público de saúde, um podólogo que vai trabalhar 6 horas por dia, 5 dias por semana, ou seja, 30 horas semanais, ganhando R$ 2.500 por mês, mais os benefícios, porque nós estamos falando de uma contratação com todos os benefícios da CLT, que garantia, 13º, férias, auxílio alimentação, transporte, etc. O custo com esse profissional não passa de R$ 80 mil. Se nós conseguirmos, e isso é possível, conseguimos mostrar que isso é possível, viável, manter um profissional e um serviço de podologia para fazer a prevenção, porque a podologia vai trabalhar principalmente em cima da prevenção, né? E nós conseguimos, ou podemos conseguir, reduzir esses gastos com internações, diminuir o número de amputações, porque quando nós falamos
em feridas e em úlceras no paciente diabético, nós temos que pensar que quando falamos no pé, não estamos falando de uma lesão por solução de continuidade, uma ferida em qualquer outra região do corpo. No pé é muito diferente. Tem fatores biomecânicos que devem ser levados em consideração e que somente um profissional especializado, como o podólogo, é capaz de identificar essas alterações. Vou dar aqui um exemplo. Uma unha encravada. Eu ouvia falar aqui antes do início da reunião, num corte errado. Eu vou além. Existem estudos que demonstram que uma parcela importante das pessoas, e principalmente estamos falando de mulheres em idade ainda jovem, em torno de 20, 30 anos de idade, tem a possibilidade de desenvolver uma exóstose ou exostose subunguial, que está associada a fatores biomecânicos também. E essa exóstose ou exostose subunguial, ela vai deformar a unha, e essa deformidade pode estar associada ao que chamam de corte errado. Cortou errado não porque cortou errado, cortou porque doía, incomodava e não teve o acompanhamento que o podólogo, se acompanhar com o uso de órteses unguiais, com todas as técnicas que a podologia dispõe, evitaria essa evolução e essa ferida. Se nós falarmos, por exemplo, em homens, nós vamos falar, por exemplo, do osteocondroma, que é mais comum, é muito parecido com a exóstose ou exostose subunguial, o osteocondroma, mas acomete mais homens numa idade de 50, 60 anos de idade e que também leva a essas deformidades unguiais. E ambas patologias têm algo em comum, fatores biomecânicos, que nenhum outro profissional da saúde estuda no que diz respeito ao pé. Estuda-se biomecânica de uma forma geral, mas a biomecânica específica da podologia, e eu quero aqui fazer um parênteses, que podologia é podiatria, né? Isso é muito importante que se diga, porque no Brasil tenta-se fazer uma confusão com esses termos. Podiatria é o nome que a podologia leva nos países onde o idioma deriva do anglo-saxão. Podologia é o nome dessa mesma profissão, dessa mesma ciência nos países onde o idioma deriva do latim, na maioria deles. É o mesmo profissional, tanto que a Associação Internacional dessa profissão, ela é a de podiatria e podologia, e quando se faz a tradução, podiatria se vem para podologia e vice-versa. A literatura diz o mesmo, exceto no Brasil, que tenta-se criar um outro profissional para ocupar o espaço do podólogo, que, por sua vez, tem demonstrado em vários países onde a podologia já está institucionalizada, que conseguiram diminuir custos com amputações, com internações e também fazendo a prevenção. Vejam só, se nós falamos que o gasto ambulatorial gira em torno de R$80 mil para mantermos um profissional de podologia dentro de um serviço público de saúde, e isso está documentado já, nós estamos falando numa economia de 50%, no mínimo, no que diz respeito àqueles que foram internados. Sim, porque se eu consigo, e a podologia é capaz disso, detectar uma determinada pressão plantar, que pode, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, se transformar numa úlcera, então eu evito que essa pessoa seja amputada, evito que ela precise de curativos e de tratamento especializado de ferida, porque ela não vai ter essas feridas. Eu consigo diminuir a incidência, que é em torno de 25%. 25% dos diabéticos
terão uma úlcera plantar. É isso que diz a literatura. E conseguindo reduzir, eu vou conseguir reduzir esses gastos. Só que mais do que isso, eu consigo melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, o impacto social dessa pessoa no que diz respeito à sua atividade laboral, à sua vida familiar, ao seu bem-estar, ao bem-estar de todos. Então, é isso que a podologia pode ter. E é um projeto que nós temos aqui no município de São Paulo, e aí eu fui convidado pelo deputado André do Prado para levar adiante esse projeto de levar a podologia para dentro do Serviço Público de Saúde no município de São Paulo. E já estamos trabalhando nesse sentido também. E quero parabenizar aqui Ibirá por ter sido o primeiro município que colocou a podologia no serviço público e graças à lei que foi projeto, partiu ali do deputado André do Prado, e que depois foi aprovado, foi derrubado o veto do governador na época, depois foi sancionado pelo então governador Márcio França, e depois foi o decreto assinado pelo governador Rodrigo Garcia. E é isso que eu gostaria de deixar aqui. Parabenizo a Thaís pela sua luta e por todos que estão aí na região de Bauru, pela luta que eu já conheço para levar a podologia para o Serviço Público de Saúde, porque podologia é saúde. Mas no Brasil, infelizmente, se tem uma ideia errada de que podologia é um pedicure de luxo. É porque o Brasil ele acabou enxergando essa questão de uma forma errada. Até 30 anos atrás, a podologia brasileira era incipiente, não era conhecida no mundo afora. E quando nossos colegas eram convidados para vir ao Brasil, eles encontravam uma pedicuria. Só que hoje isso mudou. Colocamos a podologia no seu devido lugar, como já acontece na maioria dos países. Ela é regulamentada, faz parte do Serviço Público de Saúde desde a década de 1930 no Reino Unido. Existem documentos que mostram que desde a década de 1930, lá no Reino Unido, se levou a podologia para o serviço de saúde, que eles têm algo similar ao nosso SUS, com as suas devidas diferenças, e eles instituíram a podologia acompanha, principalmente para as pessoas que não podiam pagar pelo serviço, para as gestantes, para os diabéticos e idosos. Né? Mas aqui, como estamos dentro de um princípio de universalidade, a podologia no serviço público será e é para todos. Obrigado. Nós é que agradecemos, viu? Eu estava aqui comentando que as audiências públicas também é cultura, é conhecimento, né? Quando pessoas são convidadas a falar com a gente sobre o tema. Quero agradecer muito, viu, professor? O senhor citou aí uma pessoa que é uma pessoa que eu tinha grande afeto, que é o Zé Mentor, deputado federal por vários mandatos do meu partido, e faleceu. E eu sinto muita falta dele, porque foi ali, eu fui muito próximo dele, eu acompanhei o deputado Zé Mentor em Brasília, me desculpa que eu tinha que falar isso, aproveitar. Sim. Fui convidado por ele, estive com ele a partir de 2007, 2008, diversas vezes em Brasília, no escritório político dele. É uma pessoa por quem eu tive e tenho muito apreço, pena que nós o perdemos para a Covid. Exatamente. Eu falo isso emocionado, porque o deputado José Mentor foi um grande parlamentar, uma grande pessoa. E as pautas da saúde eram sempre de primeira hora na agenda do Mentor, né? O irmão está vivo ainda, né? Duas figuras políticas, mas ele, infelizmente, depois de um infarto, acabou contraindo a Covid em 2020 e faleceu, mas era um batalhador. Então, aí uma informação que eu não tinha, que ele traz, mas que desde 2005 já se tem esse debate, né? Quer dizer, 20 anos atrás, para se criar, a partir de legislação federal, essa normatização aí em torno da necessidade do profissional. Muito esclarecedor, né? Corrobora muito os anseios aqui da nossa pauta, fala do professor. Agora nós vamos ouvir a Tatiane. A Tatiane, que tem a experiência de já estar vivenciando isso
que já foi dito aqui pelo professor, na cidade de Ibirá. Então, o convite para ela é no sentido de contar da experiência e dos impactos, né, desse serviço lá. Tatiana, você está nos ouvindo? Sim, eu estou. Bom dia, bem-vinda. Está com a palavra. Muito obrigada. Bem, eu sou Tatiane Alves, eu moro na cidade de Ibirá há 10 anos e vai fazer 5 anos que eu sou formada em técnica em podologia. Então, quando eu me formei em dezembro de 2019, eu já tinha em mente um projeto de trabalhar dentro da unidade de saúde. Sendo que quando eu estudei no SENAC, aqui da cidade de Catanduva, a gente desenvolveu o projeto, porém ele não foi à frente. E eu continuei ali dando continuidade ao meu projeto, mas acabei guardando na gaveta. Veio a Covid afetou muito, né, a gente não somente no emocional, mas em estado, né, físico. E em 2021, conversando com um amigo, ele falou: Tati, tem um vereador que gostaria de saber sobre o seu projeto da podologia e a reflexologia. Porque, devido ao pós-Covid, muitos pacientes estavam começando a desenvolver a diabetes, insônia, a questão da ansiedade. E aí, o vereador Neto Bibo veio e me procurou, a gente conversou, eu apresentei um projeto para ele. Inicialmente, ele se interessou mais pela reflexologia do que pela podologia de início. Eu falei, tudo bem, as portas estão abertas e ali é só o começo. E em junho, na verdade, de 2021, conversei com o prefeito da cidade, o Edivar Colombo, e ele abraçou a causa. Ele falou assim, não, vamos tentar. Só que aí não tinha regulamentação até então. E aí a minha contratação foi pelo um projeto, né, que o Estado de São Paulo tem, que é o Linha de Frente. Então, eu trabalhava 3 vezes por semana, fazendo os atendimentos, de início, a reflexologia. E aí vem um paciente diabético com a neuropatia pré-diabética. E aí ele falou assim, eu vi que eu peguei o Covid, mas eu tenho a questão dos formigamentos e tal. Aí eu levei da minha clínica o diapasão, fiz alguns testes de sensibilidade com ele, e aí eu falei para ele, você já chegou a falar isso com o seu médico? Ele falou, não, eu pedi a guia para o cardiovascular, eu fiz o Doppler, mas ele não achou nada, ele falou que eu não tenho nada. Eu falei, pois bem, você por ser diabético, como que está a questão da sua glicemia? Ele falou, eu estou tendo problema, está descontrolado. Eu falei, entendi. Fiz os testes, realmente, ele não tinha sensibilidade para ele, a questão da importância do acompanhamento, para ele não ter uma futura amputação. E aí, através da reflexologia, ele foi sentindo um pouco de volta à sensibilidade. E ele foi o caminho de eu mostrar a importância do teste de neuropatia ali no pé diabético, ou no paciente diabético. E ali o enfermeiro, o médico já começou a me ver com outros olhos. Porque tinha paciente lá que ia com unha encravada e eles não passavam para mim. Aí eu nunca debati de frente, eu sempre respeitei. E aí eles falaram, gente, até que o médico falou assim, gente, a gente tem uma podóloga aqui. Ela não serve para unha encravada? O que a gente está fazendo a cantoplastia? O paciente sofre mais. E aí, eu conversando com esse médico, e ele falou assim, Tatiane, o que te impede? Eu falei assim, a abertura para vocês me conhecerem melhor. Vocês estão me conhecendo através da reflexologia, vocês estão começando a me passar os pacientes diabéticos, e a gente está conseguindo diminuir a fila para o cardiovascular. Então, quer dizer, tinha muito paciente diabético, pré-diabético, ocupando as vagas no cardiovascular, porque eles não tinham nenhum problema circulatório. Isso era uma questão, uma consequência da diabetes. E sendo que outros pacientes com problema de cardiopatia, que deveriam estar, né, com cardiovascular, não conseguia vaga por questão disso. Então, a gente aqui no município conseguiu diminuir que os diabéticos ocupassem essa vaga através dos testes. E com o tempo eu fui trabalhando a parte das unhas encravadas. Aí eles foram percebendo, gente, olha só, ela não usa anestesia, ela não precisou de prescrição de antibiótico, ela não precisou de prescrição de anti-inflamatório e ela não precisou de uma prescrição de dipirona, por exemplo. Ela só fez o procedimento dela ali
com o cabo de bisturi, número 3, a lâmina número 15, fez o procedimento ali e utilizou o curativo para fazer gaze e o óleo de girassol. O paciente saiu andando sem dor. Aí eles perceberam, bem, isso daqui é uma economia para o município, porque, queira ou não, pequenos gastos ali, né? Então, foi começando a aparecer. Então, os pacientes, não só diabéticos, mas outros pacientes que, por uma eventualidade de calçado, algum trauma ali na parte ungueal, veio. Nisso começou a aparecer, né, os pacientes, vou relatar aqui de uma criança, que ela tinha o problema constantemente da unha encravar. Estava passando no ortopedista, e aí tinha lá, né, que ela tinha um problema no tornozelo valgo, porém não tinha dado, assim, nenhuma orientação. E aí ela veio para mim, porque a mãe falou, eu não sei mais o que fazer. E ali, fazendo ali com ela a avaliação, eu percebi, né, a questão do tornozelo, depois vendo ali no diagnóstico do médico, eu falei, mãe, olha, aqui provavelmente o que vai ajudar ela é uma correção de palmilha. Ela falou, ninguém tinha me orientado dessa forma. Então eu falei para ela, olha, eu contato de um podólogo, né, que ele vai fazer uma avaliação biomecânica e ele vai ver a possibilidade de sim ou não, se realmente vai utilizar aqui a palmilha. Bem, a mãe foi, fez a avaliação, fez a palmilha, a criança nunca mais teve a questão do problema da unha encravada. Então, quer dizer, a questão dos diabéticos, aqui na nossa cidade, a gente trabalha muito com a questão de orientação. A gente tem aqui um dia de consulta de hiperdia, que são diabéticos e hipertensos, que a gente dá uma atenção maior para esses pacientes. Nós temos palestras, né? Então, por exemplo, paciente diabético. Então, a gente tem palestras durante um ano explicando o que é diabetes. Aí entra a questão do médico, juntamente com o enfermeiro. Entra o pé diabético, que eu participo explicando para eles a questão do que ocorre com o pé diabético. Os cuidados que um diabético, qual a diferença de um diabético e um diabético com pé diabético? A parte de nutricionista, até a mesma parte de psicologia, né? A parte psiquiátrica, porque às vezes ocorre amputação, a pessoa muda, tudo muda a vida da pessoa vai mudar devido a uma amputação. Então, a entrada da podologia, ela vem para agregar, junto com o médico, junto com o enfermeiro, né, junto com o nutricionista e as outras equipes, né, os outros profissionais. Então, eu tive um paciente recente que ele teve, infelizmente, né, a desarticulação do 5º dedo, né, do dedinho, mas o médico falou assim, olha, agradeço a sua podóloga, porque na hora que ele veio para fazer o curativo de uma ferida que ele tem no dedão, que é uma úlcera no hálux, eu fui fazer a avaliação junto com a enfermeira antes dela fazer o curativo, e eu vi que a coloração estava diferente no 5º dedo. Chamei a médica, aí a médica fez a avaliação, e aí eu falei, doutora, será que aqui é um começo de uma infecção? Será que seria necessário a entrada de um antibiótico? Aí, de princípio, ela falou assim, perguntou se ele machucou, tal, aí ele falou que não se recordava, e aí depois ela me chamou na sala, ela falou, Tati, aparentemente ali não parece ser uma infecção, mas como você entende mais do pé do que eu, vamos entrar com antibiótico, né? Não é uma questão de ali cuidados. E realmente foi bom, porque a infecção já estava ali, aí ele, coisa assim, do final de semana, né, sábado e domingo, já ocorreu ali a infecção que estourou uma bolha, ele foi encaminhado para o hospital de base, ficou internado, e o médico falou assim para ele, você não vai perder todo o pé, porque a unidade lá foi rápida. Aí ele falou o seguinte, a podóloga que ajudou. Então ele falou, parabéns pela unidade. O médico falou, eu não sabia que já tinha podólogo, mas que bom, porque você não vai perder todo o pé. Você só vai perder apenas o dedinho. E depois que a gente der alta aqui, eu quero que você tenha um acompanhamento de perto com a podóloga da sua cidade. Então, quer dizer, a gente veio para agregar juntamente com a unidade de saúde. Obrigada. A gente que agradece, Tatiane, você compartilhar aí a experiência que para a gente também traz
um pouco do quadro, né? Quando se consolida a atuação do podólogo junto à atenção básica. A Tainara vai fazer uma apresentação. É antes de abrirmos para conversar ou é paulatino? Vamos conversando e ela vai soltando? Você quer explicar, Thais? Quero agradecer primeiro a presença do professor Armando Bega e da Tati, a disponibilidade deles. A agenda deles é super apertada, vocês tiveram até que mandar um e-mail para liberar a Tati. Agradecer a sua abertura também, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, nem eles. As nossas alunas prepararam uma apresentação para todos, uma apresentação sucinta do que é a podologia e alguns casos que a gente pega no nosso cotidiano. E casos assim de pé diabéticos que poderiam ser resolvidos de forma, digamos assim, simples com um podólogo, evitando, às vezes, internação, até uma amputação, agregando para a saúde de Bauru, né? Agregando para que sobrem mais vagas, que está tão difícil, e etc. Pode soltar. Quer que diminua a luz? Acho que vai ser importante, né? Pessoal aí do apoio, pode diminuir a luz para nós aqui? Essa apresentação, na verdade, quem fez foram as alunas. Quero agradecer a Laiandra, que ficou de madrugada a gente fazendo isso. E essa apresentação foi feita assim por muitas mãos, viu, gente? Eu estou aqui falando, mas a voz é delas. É delas, na verdade. Muito bem, fica à vontade, Tainara. Tem um microfone aí, né? Se você quiser ir passando e explicando. Você que vai falando? Então vai. Então, a nossa podologia é uma área da saúde que ela se dedica ao estudo e à prevenção de muitas condições que afetam os pés e suas repercussões no organismo humano, né? Os podólogos estudam anatomia, fisiologia, biomecânica, e eles podem tratar uma gama enorme de problemas causados pela biomecânica, por tudo que pode acontecer ali nos pés. De coisas mais simples, como calo, calosidade, mão encravada, até o manejo de um pé diabético, né? Pode passar. Os podólogos também podem prevenir fungos. Os podólogos também podem prevenir fungo entre os dedos, que no diabético pode vir a ser algo perigoso. Por quê? Essa famosa frieira que abre fissura entre os dedos, ela pode levar ao desenvolvimento de uma erisipela, que é uma infecção tão importante, uma infecção perigosa, que requer internação e que pode ser facilmente evitado e tratado pela podologia. Aí a gente colocou alguns exemplos para vocês verem na prática como a gente atua, o que a gente pode fazer para prevenir internações e melhorar a condição desses pacientes. Aqui, primeiro, a gente tem um paciente diabético, tipo 2. Ele tem 59 anos, apresentou uma ulceração nos 2 hálux, com evolução rápida. Foi de uma semana assim para outra, ele conta. E a gente conseguiu reverter, fazendo um debridamento do tecido necrótico. O curativo é adequado para a distribuição correta do apoio, com auxílio da ortoplastia. Em uma semana, a gente conseguiu essa evolução. Não, esse caso foi em 10 dias essa evolução. Aí, um outro paciente diabético, tipo 2, 63 anos, sexo masculino. Ele tem um calo com núcleo, não sei se vocês conseguem ver, na região ali do metatarso, abaixo do
quarto dedo. Ele tem um calo com núcleo. Se não fosse retirado pelo podólogo, rotineiramente, normalmente assim, de 30 em 30 dias, 40 dias, poderia evoluir para uma úlcera devido ao pé diabético vascular. Ele tem um pé diabético vascular, também conhecido como pé isquêmico, que é uma das complicações mais graves do diabetes. Vocês conseguem ver ali, ó, na região do tornozelo, que a gente tem uma área bem enegrecida? Isso mostra que assim, a circulação dele está muito afetada, né? Então, a gente não tem muita vascularização nesse pé, a vascularização é muito difícil. Ele tendo um pequeno calo ali, acaba repercutindo em muitos problemas. Então, a retirada com o podólogo desse calo com núcleo, muitas vezes entrando com uma ortoplastia ou com uma palmilha, a gente já consegue um ganho de saúde aí para esse paciente enorme. Essa é uma paciente jovem, ela é diabética tipo 1, do sexo feminino. Ela apresentava uma unha encravada involuta. Então, acabou acontecendo uma onicocriptose crônica por causa das recidivas dela de onicocriptose. A imagem é um pouco escura, mas no primeiro quadro, a unha involuta é aquela unha que não consegue ultrapassar a frente do dedo. Ela já tinha feito cantoplastia, aí, nesse caso. E aí estava sendo encaminhada para uma nova cantoplastia. Eles estavam pensando em tirar toda a unha dela por causa das recidivas. Ela faz uso do SUS. Só que a família, com medo da cantoplastia, e que da outra vez foi tão difícil a cicatrização dela e tal, acabou encaminhando ela para o podólogo. E aí, então, a gente conseguiu retomar o formato original da unha dela, o formato saudável das suas unhas, com várias técnicas de órtese ungueal. A gente usou também a kinesiotape, que é uma fita elástica que a gente consegue puxar ali também, tracionar a borda ungueal. Que a gente vê na segunda foto, a unha dela já está uma unha completa, perfeita. E, assim, esse caso não é um caso tão rápido de conseguir, porque a unha dos pés ela tem um crescimento um pouco mais lento, ela leva mais ou menos aí de 6 a 9 meses para ter seu crescimento da matriz até a distal. Mas foi um tratamento assim, de um ano de um grande ganho para ela, assim, de uma vitória na podologia mesmo. Aí, a cicatrização de um calo ulcerado. Paciente diabético também tipo 2, sexo feminino. Relata que antigamente tinha calo nesse local devido a usar salto alto, ficou com o dedo, a gente fala em martelo. E daí ela percebeu, em poucos dias, na meia, que estava sangrando, e procurou um podólogo, avaliado ser uma úlcera por pressão, né, o dedo não ficar na posição correta, então acabou não utilizando o coxim gorduroso, né, que é a palmilha natural ali dos dedos, apoia com a região distal, leva ao diabético a fazer essa ulceração. Então, em 15 dias, a gente conseguiu reverter esse caso. Aí é um paciente diabético tipo 2 também, do sexo masculino. Ele apresenta neuropatia, percebeu em sua meia também sangue. A gente até orienta uma coisa bem simples para os diabéticos. Pode ver que tem 2 slides que as pessoas perceberam na meia, o sangue, a usar sempre meias claras, sempre a meia branca, porque se sair, às vezes sai uma secreção purulenta, pus, e não sangue, e na meia preta não vai ver. Então, o diabético é orientado sempre a usar a meia clara. Ele não tinha dor, porque ele é neuropata, então, assim, faz a ulceração, ele não vai saber que tem ulceração ali. Como ele já frequentava o podólogo, ele já usava essa meia mais clarinha, só que ele estava usando rifocina. A rifocina é um antibiótico em spray e que não é utilizado para cicatrização de úlcera, né? Então, ele estava usando há 15 dias, mas não tinha sucesso. Então, procurou atendimento podológico, foi constatado úlcera por pressão, realizado debridamento do tecido necrótico, curativo correto, ajuste da distribuição do peso na marcha, com ortoplastia, e aí a gente conseguiu uma grande evolução em apenas 5 dias.
Esse paciente é um paciente diabético tipo 2, também ele tem uma neuropatia severa, ele não sente mais nada nos pés, nada. Ele tem 76 anos, e isso, gente, é uma tungíase, um bicho de pé. Ele pegou um bicho de pé, como ele é neuropata, ele não tem sensibilidade alguma, ele não sentiu o prurido, muito comum, a coceirinha, muito comum no bicho de pé, né? Como ele não tem essa sensibilidade, evoluiu para tudo isso. A gente pode ver que ele não olha para o pé? É porque, no diabético, essa inflamação é muito rápida. Não é assim, não começa devagar, um vermelhinho, né? Não, foi rápido. Rápido já começa essa inflamação, esse vermelhidão, a infecção. A gente nem tinha tanta infecção aí nesse caso. Era mais uma inflamação. E como ele é diabético, começa uma isquemia. Você está vendo que está roxo ali? Ó? Começa uma isquemia no dedo. Então, um caso simples, que a gente tem muito em Bauru, bicho de pé, para a população, na população, porque assim, é uma cidade muito seca. Então, assim, eu tenho certeza que a gente tem inúmeros casos de amputação por uma bobeira dessa, né, gente? E que, assim, dá para a gente reverter, dá para a gente trabalhar nisso. A gente conseguiu reverter esse caso e não foi preciso nem tomar antibiótico. No caso dele, foi usado laser e curativo com óleo de girassol. Ele passou no vascular também, por causa da isquemia, tinha que ver como estava a circulação também vindo nesse pé, né, se estava tudo bem. Mas ocorreu tudo bem. Pode passar para o próximo. Só um momento, Thaís, acho que alguém comentou, falou assim, a pessoa não olha para o próprio pé, né? Sim. O que acontece? Principalmente os idosos, que nós temos a maior dificuldade da questão da orientação, porque assim, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico de diabetes, não é algo tão fácil de aceitação da parte do paciente. É muito difícil ele entender que ele tem a diabetes, que ele já pensa assim, eu não posso comer mais nada. E aí, nisso, ele não quer seguir as orientações, então ele fica um paciente difícil para entender, difícil para compreender, então vai muito de conversa. Então, principalmente um idoso, paciente diabético idoso, o que acontece? Eles não têm tanto hábito, principalmente se moram sozinhos, a questão da higiene, e até mesmo de olhar por corpo. Às vezes ele pode até ver o que aconteceu ali, aí ele vai falar assim, olha ali, vai sarar. Daqui a alguns dias sara, não é nada. Não é nada demais. E aí, o que acontece? Não está melhorando, faz uso da rifocina. Aí tem uns que falam, eu ouvi falar que Vic Vaporub, e vai. Então, eles vão tentando fazer tudo em casa, e aí, quando o processo se agrava, que alguns ainda procuram a unidade de saúde. Por isso que a questão do conjunto da equipe multidisciplinar, que chega a partir do agente de saúde, que quando ele vai lá, faz a visita, né, para o paciente, ele nota que nem aqui em Pirá, as agentes de saúde são nossa muita parceira. Porque se elas percebem alguma coisa diferente, elas olham, faz a visita com o tal paciente, porque ele está assim, então a gente aí já consegue ali trazer, que nem esse meu paciente, ele perdeu o 5º dedo ali, porque a gente foi rápido ali. Mas eu tive uma paciente que ela ia para a amputação, só que o geriatra falou, olha, procura uma podóloga. Aí ela falou, na unidade de saúde básica tem na minha cidade. Ele falou, então vai. Então, a gente fez um tratamento com ela de 6 meses, porque ela não era só apenas diabética, mas, assim, ela é uma paciente crônica renal também, cardiopata também, e também a questão da resistência. Então, a gente levou 6 meses para um tratamento eficaz, mas hoje ela que faz tudo direitinho. Por quê? Ela não perdeu o pé, porque apesar de ela ter sido resistente no início, mas ali a partir do nosso acolhimento, a forma de explicar, a consequência que ela teria se não seguisse os cuidados ali da equipe no todo, junto com a podologia, ela teria amputação do pé. Então, desculpa, pode dar continuidade, Thaís. Com licença, doutora Estela, vereador Berriel, demais membros, senhora secretária, eu estou aqui hoje na condição de paciente. Paciente porque eu sou diabético tipo 2 e sou idoso.
em vias de completar 71 anos. Eu primeiro quero agradecer a aula que nos foi dada como um brinde pela exposição do primeiro orador, da doutora Thais, né? Então, eu estou aqui, assim, ao mesmo tempo arrefecido, porque eu começo a me dar conta de sintomas que eu tenho nos meus pés, a coceira, a frieira, que nós denominamos assim por ignorância, né? Então, eu venho também atendendo ao convite da podóloga Gleice Keller, né? Então, isso está me fazendo um bem para a alma e para me antecipar os cuidados que eu devo ter. Mas eu queria, assim, diz que sonhar ainda não é proibido, né? Apesar de que está se proibindo tudo aqui, principalmente no âmbito do nosso município, né? Mas eu queria, e fica assim uma reivindicação para a secretária, para que tenhamos os podólogos. Eu moro ali ao lado do posto de saúde da Vila Cardia, vai ser para mim eternamente posto de saúde, embora com denominações de UBS ou coisas que tais. Eu fui lá esses dias para medir a pressão arterial por recomendação médica. Eu dependo, tenho convênios médicos através da Unimed, tenho convênio médico através do Estado, onde eu sou aposentado, mas tenho necessidade de atendimento pelo poder público. Vou lá buscar remédio a cada período de 2 meses e gostaria muito de ir lá encontrar um podólogo para me atender nessas necessidades eu vou falar o popular, coceira no pé, frieira, coisas assim. E sonho muito mais ainda, além disso, gostaria de, com o decorrer da minha idade, que esse profissional fosse me atender lá na minha casa, tá? Então, fica aqui o meu posicionamento. Eu estou mais a convite da podóloga para até colaborar numa eventual criação de uma associação dos podólogos aqui. Fica aqui a minha reivindicação, o meu pedido, e gostaríamos que todos agora nos empenhássemos nesse propósito. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente pode abrir, né? Tem até alguns depoimentos que a gente pode retomar depois no curso dos debates, mas, assim como o Zonta aqui, além de ser cidadão e, né, se auto aqui declarar detentor da patologia, também é do Conselho, né? Do Conselho Municipal de Saúde. Então, é muito importante que você participe, Zonta. Eu gostaria de saber se mais alguma das podólogas gostariam de falar, para que a gente pudesse passar depois para a gente ouvir as técnicas e a secretária de saúde, né? Porque acho que o nosso intuito aqui hoje é mostrar, acho que vocês mostraram com muita maestria, o professor foi realmente muito hábil, trouxe dados importantíssimos, inclusive do ponto de vista do aspecto histórico, isso é fantástico. A Tatiane também ajudou muito, né, com a experiência dela, acho que isso é muito importante. E é uma luta que está só começando, mas acho que a porta que a gente está buscando abrir aqui hoje é com o governo, é com a Secretaria de Saúde, né, em que pese a gente está num momento de, né, encerramento de um exercício, tanto de vereadores quanto de prefeito. Esse é um debate para sempre, né? Então, não importa o momento que a gente está, eu acho que é a primeira de uma série que a gente vai ter que fazer ao longo do tempo. Então, eu queria sugerir isso, que as que quiserem se coloquem agora e que a gente possa, depois, brevemente, poder já ouvir os representantes do governo. Bom dia a todos. Meu nome é Gleice Keller, né? Eu atuo aqui como podóloga hoje, né? Venho da área da educação física. O BRL está aí do seu lado. Eu fico muito feliz com a oportunidade que você vem nos dado, porque quando eu fui aluna do SENAC, né, Bauru, o SENAC ele abre portas para que a gente monte esses projetos sociais, né? Educativo e preventivo. Nós estivemos, né? Tem mais uma amiga aqui, a Silvana, não sei onde ela está sentada, ela fez parte desse projeto dentro da faculdade, né, aqui dentro de Bauru, que nos abriu a porta, porque eu fui aluna lá de educação física e venho de uma linhagem que é patológica, prevenção e também reabilitação do corpo humano. Então, isso me capacitou a ter essa formação também dentro da biomecânica, da prevenção. Não adianta só a gente fazer
uma cultura ou tirar um calo ali no plantar de um pé diabético e a gente não saber trabalhar como prevenir depois dessa retirada. Então, graças a Deus, eu também sou formada na biomecânica de palmilhas. Eu não vou falar que eu sou uma profissional da palmilha ortopédica, né? Porque eu trabalho com palmilhas funcionais, porque eu sou podóloga. Comecei uma especialização, a mestra, que agora está fazendo doutorado, a Clarice Nunes Bramante, ela está nos assistindo lá de Sorocaba, tá? Lá no Palácio da Saúde, funciona de uma forma muito brilhante o atendimento podológico. Participei do ANAD, né? Congresso aí nacional para a formação dos diabéticos, onde você vai lá e participa de palestras com médicos, enfermeiros. Eu acho que todo mundo tem que saber dessa importância. E essa faculdade aqui de Bauru, quando eu fui aluna do SENAC, nos abriu portas para trabalhar na prevenção, educando esse podólogo. Essa inspeção do pé, olhar o pé com... É simples, né? Mas é coisas que deixam de fazer, se ele não tiver a educação. Então, lá era nutricionista, fisioterapeuta, professor de educação física, o podólogo integrativo, né? Na pandemia, antes da pandemia, né, Silvana? Nós começamos com essa educação dentro de Bauru. Aqui, a área vereadora aqui, foi ela que nos abriu a porta, porque eu fui pesquisadora dentro da faculdade dela, né? E ela nos atendeu com muito acolhimento lá. E ficamos lá por um bom período, né? Que pena que não dão continuidade a outros alunos, porque precisa dar continuidade. Eu passei muitas fotos, né, Diana, para você, dos casos que eu venho atendendo. Eu atendo até de graça, tá? Às vezes eu deixo a minha família, compromisso com o meu namorado, eu saio correndo e falo, eu vou lá. Porque tem gente entrando em óbito por causa do pé. E eu tenho relato de uma pessoa aí que perdeu perna, foi atendida na rede SUS de saúde. Tem pessoas que já foram tratadas lá, vou voltar em Sorocaba também. O Palácio da Saúde, ele tem a Anvisa dentro dele, ele tem o médico, ele tem o fisioterapeuta, é um sonho aquele lugar. E a bravura que essa futura doutora em podologia vem conduzindo essa equipe que ela faz formação. Ela tem uma pós e agora ela só está com especialização por causa do tanto que ela está estudando para melhorar a área da podologia. E lá são atendidos semanalmente 40 para mais pacientes diabéticos, eles chamam de pessoas, né, portadoras da patologia diabética. Tem muita mudança, tá? Com muito respeito lá. Então, eu vi uma diferença muito grande. Eu falei, gente, eu quero que a minha cidade possa vir atender dessa forma. Não adianta falar assim, faz o atendimento podológico lá dentro do leito do hospital. Quantas pessoas já me conhecem vários outros profissionais que, quando eu não posso atender, eu falo, procura tal podólogo. Gente, chega a cair uma falange na minha mão. Eu tenho as fotos. Acabou de sair do hospital estadual. Hanseníase, a TRID, né, que é falado aí dentro da podologia, que são vascular, problemas aí de unha encravada, a pressão alta. Então, é uma junção de patologias, e que vem a óbito, vem a amputação, e eu venho há um bom tempo já buscando contra essa amputação, contra essa ulceração. Lá em Sorocaba, e as meninas também aqui com a professora Thais, vêm buscando conhecimento que eu acho que é muito válido. A gente não pode parar de estudar, né? Eu, Bega, a outra amiga aí da outra cidade, mas um exemplo muito bonito, porque eu já fui fazer a especialização com a Silvana lá em São Carlos, em pés diabético. Então, a gente vem buscando, não é de hoje. Não é de hoje a especialização. E lá em Sorocaba, eles conseguem evitar, né, esse caso mais grave que a professora apresentou ali de ulceração, lá você consegue também dar continuidade dos casos mais graves. Teve pessoas ali que eu nem imaginava, já tratou aqui dentro de Bauru, no Lauro de Souza Lima. A gente tinha um médico aqui dentro de Bauru, que também ele já faleceu, doutor Opromola, né, que colocou a estética e a podologia dentro do curso de SENAC Bauru. Foi ele o pioneiro. Que pena, né? E que, graças a Deus, tem um monte agora de profissional, essa sementinha que ele plantou lá atrás, que está fazendo revoada de novo para ajudar essa população, né? E é esse um dos exemplos aí da cidade de Sorocaba, que é ótimo, é lindo lá o projeto, e é acolhedor. Muito bom, Grace. Fique à vontade.
Obrigada. Bom dia a todos, né? Nem todos a gente conhece, mas quero me apresentar bem brevemente. Sou Mônica, podóloga há 21 anos. Fui docente no SENAC também, né, Thaís? A Thaís é da primeira turma, né, que eu trabalhei. 21 anos a gente vem assistindo e tentando participar e inserir essa podologia. Por várias vezes nós vimos que tenta-se e não consegue. Sobe um degrau e volta 2, né? É ótima essa oportunidade que a Estela também abriu com a Diana lá, né? Cliente lá da Doctor, né? E aí, assim, é muito interessante. O dia que a Diana me convidou para entrar na comissão, eu disse para ela, não sei se ela percebeu, né? A minha emoção de tantos anos caminhando com isso. Dei aula também por quase 10 anos no SENAC. Então, assim, a gente sempre buscando o reconhecimento da profissão. A especialização em pés diabéticos para Bauru foi na época que eu fiz em São Paulo, em 2008. Aí, em 2009, nós conseguimos implantar aqui. Então, eu me sinto assim lisonjeada de estar participando dessa comissão, dessa nova etapa, né, da podologia. E não sou de Bauru, mas me sinto bauruense, né, porque Piratininga é muito próximo, né? E o que eu vejo na minha experiência de 21 anos com clínica em Piratininga? Piratininga depende muito de Bauru, né? No Sistema Único de Saúde. Nós temos, sim, uma política de saúde lá que funciona muito bem, com o médico da família, que sei que é um dos propósitos também, né, da Estela, aqui para Bauru, para que ele aconteça de uma forma mais enfática, né? Piratininga, por ser um município menor, ele funciona muito bem. Porém, nós não temos esse acesso ainda também. Por que estou aqui hoje? Porque eu creio que, se nós trabalharmos com Bauru, Piratininga vai abraçar mais facilmente. E muitos problemas que de lá vêm cair aqui em Bauru, usando também o hospital estadual, ou base em algumas cirurgias também tem ido para lá, né? Principalmente na parte da ortopedia, que por fatores biomecânicos e outras patologias também que acometem, nós também lá podemos segurar um pouco. O Leandro é de Piratininga também, nós fazemos um trabalho lá, mas é bem de formiguinha. E eu acredito que nós possamos também colaborar. Aqui em Bauru, também trabalho aqui na Dr. Fit, né, como eu disse. Então, nós temos assim um âmbito muito grande para pegar esses clientes e fazer esse tratamento primário, principalmente o preventivo. Muito obrigada. Muito bom. Mais alguém? Podemos passar para ouvir, nesse momento, o governo? Depois a gente volta para ouvir outras podólogas que queiram falar. Acho que é importante aproveitar a oportunidade, né? Começamos com você, secretária, que eu passar para a equipe primeiro. Bom dia a todos. Primeiro, também obrigada, vereadora, vereadores, pelo convite. A gente já tinha feito uma pré-eleição prévia. Eu acho que até vai ficar um pouco monótono se a gente começar, mas eu acho que é importante a gente dar um contexto de diabetes, porque aqui a gente foi muito objetivo na questão da podologia, que é muito importante e que, sem dúvida, nós aprendemos muito hoje do ponto de vista de como vocês exercem as funções de vocês, como vocês são qualificadas, como é importante ter esse olhar diferenciado e inovador, quer dizer, buscando a articulação entre as parcerias, entre as entidades. Então, e nosso compromisso desde já, viu, vereadora, é que a gente consiga, primeiro, fazer esse diálogo mais miúde, que eu acho que a gente faz uma coisa assim, uma vez por 6 meses, depois, eu acho que se a gente vai levar à frente uma aproximação interinstitucional, que eu acho que eu vejo com muito bons olhos no primeiro momento, escolas e entidades que a gente consiga fazer parcerias. Até porque vocês são, né, a origem de todos esses excelentes profissionais que podem trabalhar em parceria com o SUS, e o SUS precisa disso, né? Isso é um ponto pacífico, ninguém discute aqui, né? A qualificação, o olhar, a experiência, até porque a nossa equipe se beneficiaria, principalmente a população. Isso é ponto pacífico. O ponto que a gente tem a acrescentar é que esse é um desenho que a gente tem que construir. Muitas vezes essa parceria é muito óbvia, muito clara, mas isso, por exemplo, até gostei da fala de Piratininga, da Mônica,
que eu acho importante a gente trabalhar também intermunicipalmente, porque muitos pacientes acabam vindo também buscar o tratamento aqui quando já estão numa situação de agravo e que muitas vezes se torna irreversível. Mas vamos falar rapidamente, aí a gente volta para esse gancho que aí a gente pode explorar tecnicamente. Mas é assim, a diabetes no Brasil, o Brasil é o 6º maior país em números de casos de diabetes, né? O Ministério da Saúde tem a sua Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, o Departamento de Análise, Saúde e Vigilância de Doenças. Ele desenvolve a vigilância em fatores de risco por meio de um inquérito telefônico, e, de acordo com os dados de 23, a frequência desse diagnóstico médico de diabetes foi de 10,2% entre as mulheres e 11% maior do que os homens, né? Então, perdão, os homens 9%, mulheres 11%. Média da população 10%. 10% é muita gente, né? Em ambos os sexos, a frequência dessa condição aumenta intensamente com a idade e diminui com o nível de escolaridade, né? Então, portanto, ela está correlacionada, sim, à informação, a acesso à saúde e a condições de trabalhar o autocuidado. Então, a gente sabe que, infelizmente, a diabetes é correlacionada negativamente nesse sentido. Pela primeira vez nessa série histórica, o índice alcançou 10%. Então, é importante porque a gente sabe que, depois da pandemia, houve um descuido, na verdade, não um descuido, mas uma aceleração, tanto no diagnóstico como no tratamento, que muitas vezes foi interrompido ao longo tanto da medicação como do autocuidado, ou prejudicado pelo acometimento via pandemia. Então, o município possui 379 mil habitantes, desses, 58% dependem exclusivamente do SUS, o que são 220 mil pessoas, grosso modo, e dessas 20 mil pessoas, nós temos 6,5% que nós temos cadastrados como portadores de diabetes. O financiamento ao tratamento da diabetes ele é tripartite, como sistema único. Nós temos vários níveis de ação, dependendo da nossa função federativa. No caso, o município, assistência a portadores é um amplo conjunto composto desde o simples fornecimento das tiras, para a aferição da glicemia capilar, ao fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção com a devida reabilitação, a parte do que vem judicializado e das terapias não previstas no SUS. Então, é importante, porque foi uma preocupação da vereadora quando veio, assim, puxa, mas qual que é o percentual de que vocês gastam com as internações e com as amputações? Aí já não cabe ao município, porque a esfera é o Estado. Mas o que a gente gasta, por exemplo, em termos de ano, em 23, nós gastamos aproximadamente 4 milhões de reais, 4 milhões e 100 mil reais, com insumos de assistência exclusiva a pacientes portadores. Então, aquisição de medicamentos, tiras reagentes, lancetas e seringas. Esses insumos especificamente. Então, voltando, aí tem a questão de monitorar o desempenho da atenção primária pelo programa Previne, que é importante, porque é um programa federal, com um modelo de financiamento e de custeio para a atenção primária e produção de estruturar essas estatísticas, a cobertura efetiva e o tratamento e o controle de outras doenças, sobretudo em alguns públicos prioritários, né? Então, nós temos aqui os indicadores do Previne, abrangem gestantes, prioritariamente, gestantes, mulheres, crianças e pacientes com doenças crônicas. Os indicadores estabelecidos, indicador número 7, prevê a meta de cobertura de 50% aos pacientes portadores de diabetes. Isso é uma meta estabelecida e pactuada em termos federais, que é um norteador para os governos subnacionais. Essa meta foi norteadora das nossas ações, faz parte do plano municipal e é obrigação, né, ser cumprida, até por penalização em face a repasses e qualificação, coisas mais complicadas. Então, é o seguinte, em 2024, a portaria 3493 do Ministério revogou esse modelo de financiamento e os indicadores previstos ainda que não foram substituídos. Portanto, nós temos um modelo
de cobertura mínima de 50% dos pacientes que vigia até 24, e agora o Ministério reestruturando o que nós entendemos que tenha sido um processo muito positivo até agora, porque o Ministério só tentou buscar, por meio da ampliação de mais especialidades, de tudo, buscar, de fato, ampliar o fluxo assistencial, não se restringindo apenas a um olhar longitudinal do Previne. Ele está tentando buscar. Então, nós estamos aguardando novas referências, entretanto, as metas continuam valendo até que se não substituam os indicadores. Bom, dentro da atenção primária, no ano de 23, nesse indicador 7, foram atendidos 12.183 usuários portadores, fazendo um total de 30.603 consultas, segundo os nossos sistemas da Secretaria. A diabetes pode causar danos em várias áreas do corpo. Aqui nós estamos dando um exemplo de algumas, mas nós temos problemas que são todos relacionados à prevenção, que a podologia é valiosíssima nesse sentido, então, problemas nos vasos sanguíneos, as infecções. Olha aí, gente, tudo nós estamos falando está correlacionado ao trabalho de vocês. No caso, aí, são superiores, problemas nos olhos, entre eles a retinoplastia diabética, glaucoma, catarata, danos hepáticos, doença renal, neuropatia diabética, problemas nos pés, isso tudo correlacionado a tudo, principalmente as 3 primeiras, alterações de humor, ansiedade, depressão e problemas sexuais. Entre 1º de janeiro de 2020 e 23/7/24, nós contabilizamos 360 usuários classificados especificamente com a CIDs E115 e E105, que correspondem, respectivamente, a diabetes mellitus não insulino-dependente com complicações circulatórias periféricas e diabetes mellitus insulino-dependentes com complicações circulatórias periféricas, que é o que a gente já estava vendo, que aí já é o prenúncio de um encaminhamento mais grave via amputação, perda de membro e qualquer coisa mais grave. Então, o que é importante? Essas classificações concernem o CID secundário, muitas vezes. O primário é o diabetes, necessariamente. Então, não há absoluta certeza de que esse quantitativo represente o total de pacientes, mais uma vez, para te dizer a questão, bom, esses 360 significam só isso? Não, foram identificados primariamente, mas nas duas vertentes, insulino-dependentes com complicações e sem complicações. Só para a gente dizer que depois a gente não acompanha a partir daí, né? Nós também não temos um relatório específico de curativos, mas depois eu vou passar para o pessoal da atenção primária. Por quê? Porque todas as unidades da atenção primária estão habilitadas e capacitadas para fazer curativo e dar acolhimento a qualquer tipo de afecção em pés diabéticos, sobretudo, né? Então, é importante a gente dizer, a gente não tem um serviço de referência, e seria muito bom que a gente o constituísse. Mas é importante dizer que qualquer ulceração e qualquer tratamento tem toda a atenção primária da cidade. Nós somos, ao todo, em 62 equipamentos, mas incluem tanto as unidades de pronto atendimento, como as outras unidades, e incluindo, aí, no caso, a saúde da família e unidades básicas, estão habilitadas para fazer o acolhimento, né? Que mais? Que eu acho que a gente poderia, agora, para tornar mais produtiva e menos monótona a conversa aqui. Eu acho que, assim, primeira coisa, eu fiquei muito curiosa, doutora, onde você exerce, vocês atuam em setor privado, em clínicas privadas, como é que funciona isso? O SENAC teria, eu penso no SENAC sempre, porque é uma unidade educacional, e uma vez que a gente tem o COAPES, que é o nosso Contrato Organizativo de Ação Pública, Ensino e Saúde, que nós conseguimos viabilizar, portanto, instrumentos para a gente fazer convênio e fazer parcerias com as universidades, isso poderia ser, começamos a pensar, acho que até o ano passado a gente não tinha isso na cidade, mas para a saúde é muito importante, e ainda bem que nós conseguimos, até do ponto de vista da ajuda de todos, inclusive Conselho Municipal, sensibilização na Câmara, conseguimos avançar. Então, existem caminhos, sim, para a gente conseguir trabalhar uma parceria. Agora, eu gostaria agora, sei lá, de ouvir um pouco mais a equipe, porque, infelizmente, nós não conhecemos a previsão da legislação nacional para o financiamento e a subcontratação formal, digo,
via concurso para podólogos, né? Então, o que é uma forma, eu acho que aí é mais um desafio mais legislativo e político, uma vez que esses projetos que eu tenho entendido, o professor mencionou, que estão em tramitação no Senado, na CCJ, e que, eventualmente, poderemos ter um desfecho mais sólido para a gente conseguir até fazer o lançamento dentro dos sistemas de produção que a gente precisa para definir e, inclusive, quantificar, né, a nossa produção, porque o Sistema Único é assim que ele funciona. Agora, nada nos evita ou nada previne que a gente consiga viabilizar por meio de convênios. Então, como é que é esse modelo? Vocês atuam, é público aberto, é dentro de uma entidade privada? Como é que funciona? O meu trabalho, vou falar de mim e um pouco dos colegas. Eu sou professora lá do SENAC, atuo numa clínica privada. Nós temos aqui a colega Eli, que ela atua na Associação dos Agentes Penitenciários, o Sindicop. Nós temos também uma outra colega que atende na Associação dos Diabéticos, mas a grande maioria dos podólogos, principalmente em Bauru, atende em clínicas privadas, né? O SENAC, eu já falei com a coordenadora do nosso curso, né? Eu sou professora da especialização do atendimento do paciente diabético. E eu falei com a nossa coordenadora, o Ellen, e ela se mostrou muito interessada de ter essa parceria. Por quê? Isso agrega muito no estudo, como fica rico o aprendizado do aluno. Estando dentro de uma UBS ou da saúde primária, quando eu fiz a minha faculdade lá em São Paulo, eu fiz pela Universidade Anhembi Morumbi, eles tinham um convênio com o Hospital de Taipas. E lá dentro do hospital, a gente aprendia muito. Eles tinham um convênio também com o Arsenal da Boa Vontade, ali de São Paulo, que também a gente aprendia muito. O Arsenal funciona mais ou menos como o albergue noturno aqui de Bauru, que acolhe homens em situação de rua. Então, assim, esse poderia ser um começo, porque é agregador para os alunos, o estudo fica melhor, porque o SENAC ele abre vagas para a população de forma gratuita. Porém, a gente vê que ali a gente não atende a população baixa renda mesmo, porque eles não têm condições financeiras para se locomover até ali. Então, a gente queria que a população, que a podologia chegasse nessas pessoas que mais precisam mesmo, porque acaba que o SENAC fica numa bolha. Então, se a gente conseguisse ir até eles, seria muito mais interessante para a população e para os alunos aprenderem de forma prática, né, de forma mais agregadora. Dá licença só um minutinho. Nós temos também atendimento na Associação dos Diabéticos e tem também o sindicato, né, dos aposentados. Tem também, não, dos aposentados, né? Nós temos também os atendimentos. Mas, como a Thaís falou, a maioria são clínicas particulares. O que eu já fiz também foi em parceria com a APAI, né? Mas a APAI se responsabilizava a pegar o carro da saúde, que eles têm a serviço, e levar até a nossa clínica, para que fosse feito um atendimento, não só aos alunos que necessitavam, porque a parte também neurológica dá uma alteração muito grande também nos pés, né, e a complicação é bem grande, e a gente fazia também esse serviço de forma voluntária. Até na época, o SENAC ia até também as casas de apoio que tem, né, das meninas e dos meninos da APAI. Tá? O SENAC também faz atendimento na APAI, com os alunos do técnico, que estão em formação. Eu acredito que muitas alunas fazem atendimento voluntário, né? Igual lá, a clínica que eu atendo, a gente faz atendimento voluntário para a Vila Vicentina e para o Paiva. O SENAC também trabalha para a PAI e para o Paiva, mas de forma voluntária, e não dá, assim, na verdade, para fazer muita coisa ali, porque não... O SENAC também atende, né, pacientes lá, né? Só que vai até lá, né? Com a turma da noite. Bom dia a todos. Secretário da Saúde. Não, pode. Secretário de Saúde de Bauru. Só um minutinho, pode ser? Sim. Pode falar, então, Tatiane. Tá. É referente à contratação. Com a regulamentação no Estado de São Paulo,
Então, o poder público, então, ele tem 3 formas de contratação. Então, eu, por exemplo, eu sou CLT. Então, eu fui a primeira podóloga do estado de São Paulo, após a regulamentação, ser registrada em carteira como podóloga e trabalho dentro da unidade básica. Mas como ocorreu a minha CLT? A Prefeitura de Ibirá, ela tem a parceria com a Santa Casa. Então, eu sou registrada pelo Hospital a Santa Casa de Misericórdia de Ibirá, mas presto serviço dentro das unidades básicas de saúde, certo? Então, isso é esse trâmite, né, feito pela secretária de saúde, aqui é a Erusca Bueno, juntamente, né, com o provedor, o Leslie, o prefeito Edivar Colombo, juntamente com o vereador Neto Bibo. Então, essa é uma das formas. A segunda forma é o concurso público, né, dentro do estado de São Paulo, que dá regulamentação. E o terceiro, que é pela licitação. Então, o podólogo, muitos de nós temos a clínica particular, então nós temos o CNPJ. Então, através de uma licitação, através do nosso CNPJ, nós também podemos prestar o serviço, né, corretamente, dentro dos trâmites da prefeitura. Você tem conhecimento de algum concurso em algum município, Tatiana? Bem, no estado de São Paulo, abriu, se eu não me engano, um concurso na cidade de Rio Claro. Rio Claro? Mas nós na cidade de Rio Claro. E depois temos a primeira podóloga, que foi concursada, mas foi no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio. Tá. Bom, mas isso é algo que a gente pode, claro, levantar, né? Mas eu acho que é uma coisa importante, um primeiro passo, que é já ver aqui por parte da secretária uma manifestação de interesse em dialogarmos com as entidades que já prestam serviços, né? Como vocês citaram aí, a Sorri e outras, não é? Para que, de forma terceirizada, a gente possa fazer a inclusão. Então, assim, tem portas, tem caminhos, né? No caso da Tatiana, desde o começo, ficou claro que é através de uma entidade, porque ela é seletista, né? Sim. Então, Estela, sim. No Mato Grosso também tem. Aqui da UANA é concursada. A podóloga de lá também é concursada. Então, a gente vai pesquisar, claro que a secretaria também vai, para a gente ver esses exemplos de concurso. A lei a gente já levantou aqui, né? 16763, de 11 de junho de 2018, dispõe sobre o exercício da profissão de podólogo no Estado e da outras providências. Ela tem vários artigos, né, mas a minha assessoria destacou aqui o artigo 7º. O exercício da podologia será realizado em clínicas de estética, estabelecimentos que ofereçam serviços e produtos de podologia, associações, hospitais, unidades básicas de saúde, domicílios ou na atuação como profissional autônomo. Então, a própria lei já cuidou de inserir a perspectiva de que esteja inserido dentro das unidades básicas de saúde, né? A despeito disso, eu acho até que dentro das unidades de saúde da família, que é o atendimento primário do primário, né? É o primeiro contato, também seria possível, inclusive porque os nossos polos das USF já são terceirizados, né? Já estão, por exemplo, em Bauru, quase que maciçamente com a Sorri, né? Então, assim, abrir-se essa possibilidade real, eu acho que já é um primeiro grande passo. Isso é importante, a gente não deixar o assunto esfriar, né? Pode falar. Bom dia a todos, eu sou a Eli, faz 2 anos que eu atuo na área e eu faço parceria com o sindicato, com o Sindicop. Lá eu tenho a clínica, a Estela conheceu a clínica, ela já esteve lá, e também atendo particular. E também, talvez, eu faça atendimento voluntário, porque eu sei que a pessoa necessita, é um diabético, eu sei o caso, a complicação que vai chegar, e eu faço um atendimento gratuito. E passando aqui, que tem uma amiga nossa, só que ela não deu resposta, não entrou, ela deu um norte para nós, né? Em Pongaí tem atendimento podológico na unidade pública, só que ela é contratada e ela pela cidade, como a Tati, ela não é concursada. Ela não é concursada. Em Pongaí, é pela prefeitura. É que nem a Tatiane. É que nem a Tatiane. Via alguma entidade, ela é seletista.
ela é a segunda já. Certo. Então, assim, ela não lá na UBS não tem a clínica, o espaço para ela. O paciente passa lá e é encaminhado para ela. E muitos ela vai atender a domicílio, porque é acamado e não tem condições de sair. Ela pediu a palavra, até chegar o microfone para ela, eu vou deixar o vereador Guilherme falar, que ele já estava na fila aqui. Só um segundinho só. Doutora, essa profissão foi regulamentada em 2022. Talvez por consequência desse noviciado, é que se não tem ainda tanta contratação, né? Então, é só um detalhezinho. Bom dia a todos, né? Secretária, diante da sua fala, para viabilizar o podólogo na UBS, que eu acho que seria o ideal, assim, em termos de prevenção, né? Porque para o munícipe o lugar mais perto é sempre uma UBS, né? Para ele, né? Ou uma USF, né? Até para ele, só que a USF está em mão de entidades, não está hoje as equipes. Né? Agora, para viabilizar a presença do podólogo na UBS, nessa fala da senhora, a senhora fala desse programa federal, porque o custeio desses profissionais poderiam ser feito pelo governo federal? Vamos lá. Primeira coisa é que não existe previsão nacional sobre o custeio ou repasse para o pagamento desses profissionais. Aí é uma outra esfera que acho que a gente, juntos, poder público, legislativo, executivo, existe um projeto em tramitação no Senado Federal, tá? Para criar, regulamentar a profissão. E imagino que o Sistema Único, necessariamente, vai ter que se posicionar quanto à regulamentação. Aí, sim, isso é outra coisa. Do ponto de vista do que a gente tem no município, a gente tem um instrumento que a gente consiga fazer uma parceria, no caso do SENAC. No caso de Sorri e a PAI, não, porque elas já são habilitadas a receber, inclusive, emendas federais, porque elas são habilitadas pelo Ministério da Saúde a prestar serviços de saúde no município. Então, isso é uma coisa. Aí a gente tem o COAPS, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública, Ensino e Saúde, para a gente conseguir desenhar uma parceria que fosse no sentido de ser um campo de estágio ou de estudar a modelagem e as possibilidades para fortalecer e dar sinergia a uma referência tão importante que é o SENAC na cidade de Bauru. Todo mundo aqui falou, começando pelo SENAC. Então, eu acho que, para nós, é onde está a árvore, né, gente? É a porta. Então, eu acho que é importante pegar, do ponto de vista de ser um campo de estágio, e aí desenhar-se essa parceria, porque a gente tem um instrumento legítimo, aprovado em lei federal, para fazer essa contratualização via convênio, parceria com entidades educacionais. Dar de volta e cuidar dessa parceria no âmbito de formação. Isso é um lado. A outra é a operação, eventualmente, da gente conseguir ter na rede o serviço de podologia, e aí a gente vê qual seria a modelagem com as entidades que já são habilitadas a atuar na prestação de serviços de saúde. Então, são dois caminhos que estão andando e podem caminhar em paralelo. Entende? Beleza. Eu só queria falar que a Gleice falou do Promola. A minha irmã foi casada com o filho do Promola há um certo tempo, né? E o Opromola foi meu dermatologista. Então, eu conheço bem o Opromola. Aliás, o Opromola, só para assim, completar a tua fala, ele foi o maior especialista mundial, ele era referência mundial em hanseníase. Ele foi o primeiro pesquisador no mundo a colocar o vírus da hanseníase, que eu acho que é vírus, se eu não me engano é vírus, no tatu, para poder estudar a hanseníase. Então, ele era referência mundial. Eu lembro quando a minha irmã estava casada com o filho dele, assim, e a família se reunia, tinha pessoas da Austrália que vinham para Bauru para estudar com o doutor Opromola. Então, foi uma referência mesmo, né? Só para ilustrar a conversa aqui. Obrigado. Pode falar. Bom dia a todos. Eu sou presidente da Associação dos Diabéticos aqui de Bauru. Estou representando, eu e a Silvia, o Conselho de Saúde aqui. E, só para falar, lá nós temos uma clínica de podologia, inclusive com 2 cadeiras, uma clínica super bem montada. E nós temos podólogas também que vieram do SENAC.
E lá nós procuramos fazer o tratamento, o preventivo e toda a educação para o paciente diabético. Então, o nosso lema lá é a educação do paciente diabético. Muito bem, sua participação é importante, né? Pode falar, Grace. Salientar, porque assim, por mais que existe todas essas instituições, o Senac, o que acontece? A população de Bauru ela vem avançando a cada dia mais, o número de diabéticos ele vem crescendo, né? Tanto no feminino no masculino, o que tem crescido de mulheres grávidas, né? Adquirindo a diabetes nessa gestação e vem com essa complicação absurda nos pés, né? E muitas delas elas precisam ser afastadas dos seus trabalhos. Né? Quantas eu já atendi lá, que já passou por UBS, e aí a pessoa que trabalha ali na UBS, ou uma pessoa, porque demora às vezes o atendimento ali, está do lado e fala assim, o que está acontecendo? Eu escrevo na ficha de anamnese o relato da pessoa que adentra ali, que às vezes ela não tem nem condição, mas ela vai, ela procura, e às vezes eu atendo até de forma gratuita. Porque criança, hoje cresceu demais, né? Eu mandei muitas fotos para a Diana ontem, que ela me pediu, não sei se vai ser passado aí. Infelizmente, por mais que a gente venha, a gente não pode parar com essa parceria, né, das instituições, do Senac. O Senac, quando a gente estuda lá, a gente convida, né, a pessoa com a patologia diabetes para participar desse atendimento. Né? Fazer esse link de prevenção, educação, mas precisa, sim, do podólogo ali, dentro de uma UBS ou de um posto de saúde, ou até mesmo dentro do estadual, que é um sonho, né, que ele falou que não é proibido sonhar. Usem o exemplo de Sorocaba, a CID, como que o CIS, né, na verdade, como que eles implantaram essa convocação, como que funciona. Você podia contar para nós um pouquinho desse local? Lá da UBS de Sorocaba? Sim. Aquilo é um sonho. Eu fiquei assim, eu falei, não é possível, né? É possível. A conduta dessa profissional da podologia, a seriedade dos médicos, da Anvisa, a gente tem a Sorri aqui, que faz a palmilha. Lá, você entra na Rua da Penha, 1158, se não me engano, 56. Quando você adentra ali no Palácio da Saúde, já a podologia ela fica na primeira... Palácio da Saúde é a sede da Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba. Isso, de Sorocaba. Certo. Quando você adentra lá, já tem uma recepção, é tudo plano. Embaixo dela, na outra rua que sai, é o SAMU de fora lá. Eu fiquei assim maravilhada com aquele lugar. O primeiro ambulatório que tem, de acesso fácil, de banheiros na entrada, recepção, é o ambulatório de podologia com 3 cadeiras. E elas atendem lá 40 pessoas portadoras, né? E é tudo coisa assim complicadíssimas. Por semana. E aí tem o clínico geral, tem o vascular que atende lá dentro. Eu não posso andar nem com a roupa branca na rua, tá? Jaleco, jamais você sai dali de dentro do Palácio da Saúde. É uma seriedade que eu fiquei encantada com aquele local. Aí acaba o ambulatório de podologia, vem uma clínica ampla de fisioterapia, que é tudo encaminhado lá, da assistência. Então, assim, eu participei lá, e pessoas que já participou aqui do projeto dentro do Lauro de Souza Lima, o Lauro de Souza Lima é uma referência que deveria ter podologia lá dentro. E eles vieram, falou, você é de Bauru? Eu falei, sou. Eu fiquei assim, eu falei, Deus, está colocando na minha mão uma coisa que eu tinha que vivenciar aqui, né? E falou do Promola, falou de como foi bem acolhido pela nossa cidade, encaminhado de Sorocaba para cá, muitos anos atrás. E ele ficou 4 meses morando lá, dentro do hospital Lauro de Souza Lima, para tratamento. E ainda ele continua, porque ele perdeu, né, membro do joelho para baixo, e ele está com acometimento no outro pé. Lá ele tem assistência nutricional, ele passa para uma nutricionista no palácio ou numa assistência de um posto de saúde lá. E eles são muito bem acolhidos. E essa tríade, né, que a gente consegue identificar a lesão de necrose, ou de uma possível ulceração, ou de uma possível evolução ali, de um quadro mais clínico que vem já a ficha do médico, e o podólogo, ele não pode ser tratado. Aqui dentro de Bauru, a gente, para abrir um CNPJ, tem que estar dentro da categoria de manicure e pedicure.
Essa é a solicitação nossa aqui hoje, dentro de Bauru, da regulamentação geral. Como que a gente pode ter um CNPJ? A gente não cuida. Eu sou formada em estética também pelo SENAC, tá? Isso me capacitou a não fazer mais lesões. Como eu vou lesionar mais ainda um pé diabético? Então, tem toda essa capacidade. Eu, desde quando estudei lá, eu falo da integração. As meninas estão aí e estão vindo também buscar, né, pela capacitação. E lá funciona de uma forma muito bonita, é tudo documentado. O que o podólogo fez, ele vai colocar. Jamais ele vai trabalhar em eponíquel, ele vai trabalhar em ionicofoses. Ele não pode lesionar mais. Lá tem assistência de colocar uma órtese, a biomecânica dessa estrutura por amputação. Então, eles evitam. Aqueles que são mais graves, eles continuam lá no atendimento. Aqueles outros que já dá para dar alta, que você vê que ele tem que procurar um outro podólogo, e a gente não se fala, vai lá procurar a Podo Keller, vai lá procurar a Dr. Fit, você está me entendendo, né? Porque se eu sou uma concursada, se eu presto igual quando eu prestava lá as palestras dentro da FIB, eu tenho que falar quem eu sou, de onde que eu venho, né? Me apresentar. Mas eu jamais posso falar e obrigar aquelas pessoas que estão ouvindo a minha palestra a ir procurar um particular. E quando acontece qualquer acometimento no diabético, seja por visão, pé ou qualquer outro tipo vascular, ele procura a unidade básica de saúde. Ele não vai atrás do profissional particular, em primeiros casos, né? E, hoje em dia, é muita criança diabética, é muita pessoa hoje que está grávida, que está com a diabetes gestacional, e o pior ainda é essa população que não chega a ser de 80 anos, mas está dentro desse quadro de uns 30, 40. É tanta coisa, né? Ligar a atividade física aí do município para esse povo poder ter um retardamento no seu metabolismo para que não se torne diabético. E uma coisa vai ligando a outra, né? É um sonho que não é impossível de acontecer. A regulamentação do podólogo aqui dentro da nossa cidade de Bauru. E entre em contato, Estela, se você precisar, eu passo o contato da mestra em podologia. Claro. Vá lá visitar, eu vou com você, se você puder. Você vai ficar encantada com aquele lugar e com a seriedade que tem lá. Eu acho que não é verdadeira a frase que nada se cria, tudo se copia, né? Mas as referências boas têm que ser aproveitadas, né? Não precisamos reinventar a roda se tem experiências boas e positivas. Eu tenho uma preocupação muito parecida com a sua. Eu sou defensora de que serviços essenciais, principalmente na atenção primária, estejam o quanto menos possível na mão das entidades, da iniciativa privada, até porque você não tem aquela sequência garantida, né? Ad eternum, não é? Você tem contratos que precisam ser refeitos, enfim, as próprias entidades estão sujeitas a oscilações na capacidade de poder atender, mas, de qualquer maneira, tem outras questões também que me levam a defender sempre que sejam concursos públicos. Bauru, nós temos um problema muito sério, que é a previdência dos servidores. Então, quanto mais a gente amplia com as entidades, mais problemas se ajuntam e agravam a situação da FUNPREV. Então, essa é a minha preocupação permanente. Agora, é fato que, para criar-se o caminho de um concurso público, será necessário mexer-se. Primeiro, fazer essa consulta ampla aqui. Segundo, você mexer no plano de cargos, carreira e salário. Você vai ter que criar, dentro da estrutura, algo que não existe hoje. Então, isso demanda um certo tempo, né? Não creio que seja prudente esperar-se, não é, meses para se resolver algo que tem uma certa burocratização, né? Gustavo, que tem uma certa burocratização, se a gente tem alguns caminhos que poderiam ser usados de maneira imediata, não é? Já que alguns outros serviços já existem no município, nas USFs, com essas entidades. Pode falar. Deixa eu só lembrar, apesar de já existir a podologia, o atendimento podológico, sim, não é contínuo. Então, uma OBS não é contínua, ela está aqui, as professoras estão aqui 20 anos. A professora de Sorocaba também foi docente do SENAC. Uhum. Ele não é contínuo, porque ele tem as disciplinas que você aprende até poder ir para essa prática. Ela é interrompida durante um ano. Ela não é assistida o ano inteiro lá dentro.
né? Não tem como, tem como fazer a parceria, sim, educativa e preventiva, mas não tem como você falar que você vai dar assistência anual, mensal, semanal, diária para essa população de Bauru. Porque na hora que acontece o acometimento, é nas UBSs, é na rede SUS que ela procura em primeira instância. Ah, não tem dúvida, eu entendi agora o que você está falando. Você está dizendo que as parcerias que a legislação permite, para ser feito do ponto de vista da extensão, do estágio, apesar de interessante, não garante a sequência cotidiana necessária. Mas eu penso que a secretaria tenha essa clareza. Eu também tenho. Claro que é um bom campo de estágio, e a parceria com a entidade sempre seria estratégica e importante, até pelo nome, pela lisura que o nome do SENAC traz em qualquer parceria, né? Mas uma coisa não inviabiliza a outra, pelo contrário. Uma coisa é você abrir o campo de estágio para você, né, inclusive, permitir que essas pessoas possam aprender mais e trazer esse conhecimento, mas isso não tira a necessidade de algo permanente. Isso eu acho que está bem entendido. A outra, e eu me disponho, sim, a gente sentar, acho que vai ser importante, tenho certeza que o Guilherme também, tenho certeza que a gente consegue sensibilizar outros vereadores, né? A gente está sempre brigando, né, Gui? Mas, assim, a gente acaba sendo bastante ouvido pelos demais pares, porque eles sabem que, quando a gente entra em algum tema, a gente estuda, vê, conversa, né? Não é um chute, não é um Ctrl-C, Ctrl-V de uma legislação. Tanto que eu tenho pouquíssimas leis. Eu estou sempre dizendo que eu não brigo, não vim para a Câmara para poder criar mais uma biblioteca de legislação. Importante que você crie leis que ela vai ter consonância, né? E você tem que ter um compromisso do Executivo, por exemplo, em tornar a lei execuível, porque, se não houver, se for divorciado, né, vira mais uma lei que não vai ser cumprida. Então, essa, por exemplo, eu entendi, porque elas já tinham me falado isso, tanto a Thaís quanto a Diana e as outras, quando nós fizemos a reunião, essa questão do registro, não é, para fazer a MEI. E essas dificuldades, eu creio que nós podemos pensar numa legislação, até com base na lei estadual que já existe. E aí o Zonta citou que foi regulamentado em 22, vamos pegar o decreto, deve ter um decreto regulamentador. Aqui nós estamos com a lei, só que é de 18, mas vamos pegar esse decreto regulamentador e, talvez, com base em experiências de outros legislativos, a gente criar uma lei municipal que resolva esse problema burocrático aí, né? Às vezes a burocracia atropela a lógica das coisas sem nenhum porquê, né? Nem tem um propósito, só é como é, até que alguém vá lá e mude aquilo de alguma maneira, né? E eu acho que a melhor forma de mudar é isso, quando a dinâmica social impõe, em certa medida, que aquilo haja, né? A gente aprende isso na Faculdade de Direito no primeiro ano. É o fato social que dita a regra do direito, né, Zonta? Você que está meio operador do direito. Os fatos sociais vão acontecendo e vai dizendo, não pode mais ser assim, tem que ser de outra maneira. Isso dá para a gente enfrentar e já construir dentro de, né, uma visão jurídica, a gente já consultando o jurídico da casa, para fazer com que nasça uma lei que não seja depois questionada também, né, e que possa realmente desburocratizar esses problemas aí que vocês têm enfrentado. Mais alguém? Secretária, na opinião da senhora, a viabilização da contratação por parte da Prefeitura de podólogos para colocar a serviço da população na UBS. Qual é a viabilidade disso, na opinião de Vossa Excelência? Nós estamos, gente, assim, nós estamos na conversa, nós estamos numa audiência, vamos lá. Nós vamos trabalhar, eu não posso dizer nem cronograma, nem juridicamente, nem poderia. Seria irresponsável da minha parte. Então, eu acho que o importante é que a gente está saindo com um caminho. E já estamos comprometidos aqui a trilhar esse caminho. Vamos encontrar obstáculos? Vamos. Mas nós vamos contornar. Para isso, nós temos sabedoria, inteligência, existe uma procuradoria, enfim. Nós precisamos discutir agora com as entidades quais são os modelos que a gente pode fazer. Não existe essa resposta, infelizmente. Mas por parte da Prefeitura mesmo, da Secretaria da Saúde, de fazer a contratação direta, não depender de entidades, de terceiro, para viabilização. Gui, eu acho assim, eu acho que toda caminhada começa com alguns passos. Para essa reunião, que eu acho que foi muito importante, com o conhecimento que todas trouxeram, os colaboradores que nós convidamos, que eu acho que foi fantástico, né? Como é o nome do professor mesmo?
Bega. O Bega, para mim, eu estou sempre sugando conhecimento. A gente fala que você nunca sabe absolutamente tudo, nunca vai saber, né? Você sempre deixa um pouco do que você sabe para os outros e as pessoas também conseguem transmitir isso para você. Os minutos que ele falou aqui para mim foram muito enriquecedores, né? Eu sou muito fã. Barão de Tararé dizia: se você for a pessoa mais inteligente da mesa, sai da mesa, né? Você está na hora de mudar de mesa. Você precisa sempre estar com pessoas que podem acrescentar alguma coisa. Então, eu acho que foi muito bom, porque foi para além do meu diálogo com a Diana, numa sessão de podologia, da reunião que nós fizemos com cerca de 10 podólogas, os encaminhamentos que vocês pediram. Então, tem aqui uma equipe muito completa da Secretaria de Saúde e tem aqui uma predisposição que eu considero importante, né? Eu estou sempre aí às brigas com a secretária de Saúde. A gente está sempre aí disputando os rumos e as posições políticas. Hoje eu quero elogiar. Por quê? Porque mostrou-se aberta para uma necessidade e sensível a argumentos técnicos colocados aqui, não é? De números, não só a imagem e tudo mais, mas de se abrir a perspectiva. Nem todo mundo sabe que existe a lei estadual. Então, agora nós vamos olhar para essa lei estadual e vamos trabalhar para abrir esses caminhos rapidamente, para não deixar o assunto esfriar, não é? Porque a gente sabe a importância que tem para quem precisa do serviço, não é? E a gente sabe que não é um serviço barato, porque é um serviço também que exige uma técnica, não é? Exige um tempo, você não vai lá e sai em 15 minutos. Então, é um esforço do profissional, mas a maioria das pessoas não consegue. Não é? É por isso, talvez, essa banalização do serviço como algo da vaidade. Não é? Quem pode? Não é? Quem pode pagar o serviço do podólogo? E você acaba não fazendo o debate do quão é essencial, principalmente para quem tem a patologia. Então, alguns caminhos foram colocados aqui e todos eles são possíveis. Eu, assim como você, tenho certeza, e assim como colocou aqui a preocupação a Grace, acho que o caminho mais adequado seria mexer-se ali no futuro próximo com o plano de cargos, carreiras e salários, e esse profissional podólogo, já que no Estado de São Paulo já está regulamentado, inseri-lo. Não é? Isso demanda um certo tempo. Então, claro que você tem que ouvir jurídico, criar as condições para debater isso. Tenho certeza absoluta que qualquer modificação no PCCS nesse sentido vai ter acolhida da Câmara, a gente vai fazer a sensibilização dos vereadores, e também acho que, em caso de uma parceria, para, neste momento, se garantir o atendimento, porque quem tem o pé diabético não espera. Né? E a burocracia em torno do debate do PCCS, nesse momento, está travado. Então, esperar-se talvez não seja o ideal para quem tem o problema. Então, esses caminhos apontados aqui pode ser a saída para esse primeiro momento. Então, eu acho que está bem encaminhado, né? Assim, foi uma primeira e boa reunião pública. E esse segundo passo da questão da MEI é algo que a gente pode trabalhar. Aí a gente fica à disposição. Eu vou pedir para a minha assessoria já marcar com você, com a Thaís, a gente faz uma reunião no gabinete, aí é mais burocrática, não é? A gente já pode sentar com o jurídico da casa para já nascer, né, do jeito mais adequado as alterações, para que a gente possa ajudar nesse processo de desburocratização. E vamos marcar a visita, super top. Vamos marcar a visita oficialmente, aí eu convido outras comissões aqui da casa, a comissão de saúde, além da nossa, né, de fiscalização, e vamos ver. Acho que para a própria secretaria é interessante fazer essa visita, de repente a gente combina esse tour, né? Tour de conhecimento é sempre importante para trazer a experiência de lá. Pode falar, Grace. Uma pauta, o Bega falou sobre, a gente acaba deixando um pouco de lado, né? A pandemia. O que eu e a Silvana é super parceira, ela é aposentada na área da enfermagem e se tornou podóloga, né? E super parceiraça mesmo. Ela vem fazendo ainda trabalho aí gratuito, nossa, de coisas assim que a pessoa já não era para estar aqui conosco, né? Na pandemia, eu não me contraí com o Covid, né? Eu falo que eu virei um homem-abelha, né? Porque o jeito que eu me paramentava, eu ia nas casas, de graça, cortar a unha, educar essas pessoas. Eles estavam apavorados, esse público diabético. O que eu fiz de voluntariado, e se deixasse, não era só a Covid, né?
O público diabético estava um caos. As unhas davam medo de ver, inflamações horrendas. Eu falei, eu não posso deixar. Eu fiz trabalho de formiguinha. A Silvana fez, eu acredito que muitas outras das meninas aqui fizeram também. Né? A quantidade. Aí uma ia falando para a outra, porque tinha grupos ali que participavam de outros atendimentos. Procura fulana, liga para ela. Eu ia. É um trabalho de muito altruísmo, que naturalmente merece todo o nosso reconhecimento. Mas, obviamente, que, por se tratar de um tema de saúde pública, ele não pode realmente ficar no campo do voluntariado, né? Até porque as pessoas têm as suas limitações, têm sua vida, têm a sua família, né? E essa doação do voluntariado, ela tem limite. Então, que o poder público possa assumir essa sua cota de responsabilidade para garantir plenamente a saúde, né? No seu conceito mais amplo. Thaís? Eu mandei para você, pelo WhatsApp, o decreto e a lei que regulamenta. É de 22 mesmo, o decreto? O decreto é de 2022, 1º de dezembro. E eu gostaria que a gente escutasse o depoimento do médico que trabalha com a Tatiane e da enfermeira, de como ela foi acolhida lá e como o trabalho dela é importante. Podemos. Nós temos um pouco mais de 20 minutos. As audiências públicas e reuniões não podem passar de 3 horas, mas há tempo de nós ouvirmos os depoimentos, sim. Já está aí, TV Câmara, por favor. Pode liberar para a gente aí o... Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel, sou médico atuando como médico da família aqui em Ibirá, São Paulo. Vou passar para deixar um recado sobre como a podologia ajuda a gente aqui na clínica. A podologia ajuda a gente em muitos casos de unhas encravadas, de cuidados com os pés, pacientes diabéticos, com pé diabético, às vezes só uma pequena ferida. A doutora Tati acaba fazendo o cuidado junto com a gente, junto com a enfermagem, e isso acaba tendo muitos bons resultados. Unha encravada, às vezes que a gente precisaria ter que acabar tirando a unha toda, a gente envia para ela e o resultado fica muito bom, o paciente sempre volta bem. Também tem o processo de reflexologia que ela faz em conjunto, né? E tem muito paciente com dor crônica que a gente acaba encaminhando para a reflexologia, o paciente volta com melhora da dor sem ter que ficar aumentando dose de medicação de uso contínuo, né? Então é um serviço aqui da saúde da cidade que a gente gosta muito, que funciona muito bem e que está tendo muitos bons resultados. Acredito que se vocês colocarem aí também esse tipo de serviço, vão colher bons resultados também, assim como a gente tem tido. Olá, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou enfermeira. Eu trabalho no município de Ibirá, numa equipe de estratégia da saúde, e nós tivemos o privilégio de receber a podologia junto à nossa equipe. Então, esse atendimento vem para agregar demais. O paciente com pé diabético, a gente trabalha em conjunto com a Tati para melhorar o teste de sensibilidade, né, para a gente ver como está essa sensibilidade no paciente, a hiperqueratose, o corte das unhas correto. Então, assim, é de grande ajuda e de grande importância o paciente ter todo esse cuidado, esse carinho, tendo profissional qualificado para isso. Também tem uma terapia sistêmica, né, que é a reflexologia para dor crônica, é muito bem visto aqui. A gente tem uma fila de espera, o paciente recebeu a podologia muito bem. Então, para inúmeros atendimentos que a gente precisa da podóloga, já vira uma rotina, né, dentro dos atendimentos. Quando a gente já observa que o paciente pode ser encaminhado para a podologia, já é feito isso, então a gente chama a podologia para ser atendido junto em equipe, cada um tem a sua avaliação, né, o seu ponto de vista, e a gente agrega esse atendimento ao paciente. E é claro, né, quem sai ganhando e tem um benefício assim imenso é o paciente. A podologia tem sido muito bem quista aqui por nós. Vale muito a pena a gente ter mais esse profissional para estar trabalhando dentro da saúde. Muito bem. Só uma dúvida aqui, Thaís. A questão da reflexologia, ela está ligada à técnica da podóloga, né? Então, você torna-se uma podóloga e você também já trabalha com a reflexologia. Porque nós estávamos falando aqui em off
sobre a importância de entender isso, porque isso tem a ver com o termo de referência de você buscar consolidar uma eventual parceria com entidades para... As duas coisas estão juntas na formação. No SENAC, no curso técnico de podologia, a gente tem uma grade que é só da reflexologia, que estuda toda a parte da reflexologia, que é algo complexo, né? Parece que é uma massagem nos pés, mas não é. E aí, a universidade que eu cursei, foi lá em São Paulo, em Morumbi, eles também têm uma grade com a reflexologia. Eu não sei, aqui em Bauru tem a faculdade de podologia também, na Unicesumar. Eu não sei se lá tem uma grade. Tem? Então, assim, eu acredito que todos os cursos... Aqui em Bauru é mais... quem recebe mais alunos é o SENAC, né? Normalmente, os alunos fazem o técnico no SENAC e depois fazem a graduação em podologia, o curso superior, lá na Unicesumar. Está sendo esse o caminho, mais ou menos. Essa questão é importante, né? Da formação, quando você pensa em contratar, seja através de terceirizado, ou seja através de um concurso, essa questão da formação, não é? Porque tem que saber, né? É fundamental, é um profissional essencial. Agora, tem que estar qualificado, Sim, senão pode ser uma tragédia também, né? Como toda a área da saúde, eu falo muito para as minhas alunas, para os meus alunos, que a gente não pode parar de estudar nunca. A saúde muda muito, porque a gente vai descobrindo novas coisas, vão tendo novos estudos. Então, assim, além de fazer cursos, a gente tem que ler muito. O SENAC, ele prioriza muito a leitura de artigos científicos, e acho que isso é muito agregador para o profissional, né? Não parar nunca de estudar, não dá, né? Excelente. Mais alguém? Olha, eu queria primeiro parabenizar o trabalho do SENAC por formar podólogos, né, profissionais, né. Esse trabalho é pioneiro, né. Então assim, é muito bonito ver isso, porque quem vive esse problema do pé diabético, assim, quem tem um parente, no meu caso eu tenho meu irmão que é diabético e está sempre, constantemente monitorando o pé. Tanto porque até um trocadilho, eu fico no pé dele para ele cuidado, literalmente eu fico no pé dele para ele cuidar do pé. Minha tia Leia, que é fundadora da Associação dos Diabéticos de Bauru, a gente sempre tem essa preocupação com ela. Então, quem vive isso no seu seio familiar, assim, tem uma consciência maior, né? De frente de quem não é atingido por esse problema diretamente, né? Então, eu só quero agradecer por ter participado dessa reunião hoje, que eu aprendi muito, muito mesmo, muito, né? E eu espero que tudo seja um primeiro passo para viabilizar a implantação do podólogo na rede pública de saúde, que é fundamental. Muito bem. Como dizia minha mãe, saudosa, depois que termina, não precisa ter vergonha de acabar, né? Eu acho que por hoje foi um ótimo debate, muito construtivo, né? Todo mundo aprendeu muito aqui. E essa porta aberta aqui com a secretaria, eu acho que é fundamental. Tá certo? Você, finalmente, no final, a Diana quer falar. A Diana, vamos ouvir a voz da Diana, que sem a Diana nós não estaríamos aqui, né? Aliás, nós não podemos demorar muito, porque nós estamos dando um desfalque na podologia privada hoje em Bauru. Está todo mundo aqui na Câmara hoje. Eu quero agradecer a oportunidade de estar mostrando para vocês o que é a podologia, o quão importante a podologia é para o pé diabético, para o paciente diabético. Então, eu quero agradecer a todos os convidados que eu tive a honra de pedir para participar e conseguiram, né, que fechassem suas agendas, que a gente sabe que tem pacientes que estão aguardando para ser atendidos, mas eu quero agradecer a todos, inclusive a você, Estela, pela oportunidade. Tá bom? Muito bom, Diana. Falou no final, mas falou. Sabia que ela ia falar hoje. Gente, cada um de vocês e cada uma, né, os profissionais da podologia, obrigado por deixarem suas agendas, virem para esse debate rico, as técnicas da Secretaria de Saúde, a secretária, o vereador Guilherme, e vamos dar os próximos passos, tá certo? Nada mais havendo a tratar, esta presidência dá por encerrada esta reunião pública às 11h29.